Ainda bem que podemos estar aqui através, né, da internet, através do YouTube. Nós podemos estar levando a palavra do Senhor para vocês. Beijinhos à mãezinha Almerinda, Duval, Lucimara, a Cristina, o Cipriano. Amém? Deus abençoe vocês. Vão escrevendo aí também pelo YouTube, tá, gente? Para a gente ver aí, tá tudo ok. Amém? A Cristina já escreveu, dando a paz do Senhor. O Andrews também. Andrews, um abraço, saudade de você, tá bom? Como é que está o seu bebê, Andrews? Como é que está o neném? Beijinhos aí ao neném também. Amém? Acredito que agora todo mundo está me vendo e me ouvindo. Amém? Glória a Deus. Andrews, dá mais aí uma mensagem aí para ver se agora você está ouvindo. Espero que não tenham desistido. Ninguém tenha desistido. Todo mundo aí de volta. Domingo é do Senhor. Domingo é um dia consagrado ao Senhor Jesus. Amém? É um dia que nós nos dedicamos inteiramente ao nosso Deus, à nossa família. E eu espero que você esteja bem, esteja feliz aí, tá? Vamos lá ver se alguém mais escreveu. Cipriano está escrevendo. Andrews está. Lorenzo está bem. Hoje é o aniversário do Lorenzo. Meu Deus, que bênção. Muitos beijinhos. Parabéns, parabéns, parabéns para o Lorenzo. Hoje é o aniversário dele. Que dia feliz, dia lindo, dia de sol. Beijinhos no coração do Lorenzo. Felicidade aos papais também por essa bênção, né, de Deus na vida de vocês. Amém? Fico muito feliz. Cipriano, um abraço forte no seu coração. Cipriano, saudade de você, da sua família. Temos orado por você, Cipriano, desejando, amém, vitória em nome do Senhor Jesus para a sua vida, amém? Eu agradeço as orações, as palavras de bênção de vocês, tá? Andrews, Andralise, Deus abençoe. Onde está a Sara e o Thales, gente? Acordem eles. Diga que já são 4h43. Vamos acordar aí o povo de Deus. Amém? Hoje é domingo, 17 de maio, e podemos dizer, até aqui nos tem ajudado o Senhor Jesus. Amém? Pastora manda muitos beijinhos, está traduzindo para o Alex e para a Francine. Tá bom, queridos? Então, nós estamos aqui, todo mundo junto, trabalhando para a glória do nome do Senhor. E eu feliz por você estar aí do outro lado, tá? Acordem Isabel e o Kleber também, que estão dormindo ainda. Diga que já são 4h43. Aonde está essa gente? Cadê a Neia? Neia, deixa essas panelas aí, Neia, e vem ouvir a palavra de Deus. Amém? Beijinhos a Dulciane, ao Gilberto, né, ao Gilberto Filho, a Cíntia, gente, cadê a Cíntia? A Cíntia está trabalhando? Diga a ela que hoje é domingo, ela está dispensada do trabalho, não precisa trabalhar, tá bom? Ó, gente, saudade de vocês, desejando ver vocês, amém? Cadê a Cíntia? Oh, Deus, abençoa toda essa juventude, tá bom? Deus abençoe você, vamos orar, agora vamos cultuar a Deus juntos, amém? Vamos cultuar a Deus juntos, orando ao Senhor, celebrando ao Senhor. Eu tinha pedido a Neia, a Isabel, que fizesse um vídeo cantando, mas elas não conseguiram fazer isto. Não conseguiram mandar para mim. Espero que no próximo domingo eu possa ter aí um videozinho dos nossos irmãos aí. Todos podem, né? Mas quem tem mais hábito de cantar são aqueles que eu tenho pedido. Eu tenho pedido ao Walter, ao Alex, a Isabel, a Neia, né? Tem mais hábito aí de cantar. Então estou aguardando vocês aí. Neia tá ligadinha, já deixou as panelas e já veio cultuar a Deus, tá? Gente, vocês sabem que eu brinco com vocês, né? É uma tarde feliz, uma tarde linda, tarde de culto, e eu gosto de brincar também um pouco com vocês para descontrair aí, né? Deste tempo tenso que a gente viveu de confinamento, agora está um pouco melhor, as pessoas já podem sair um pouco mais. No entanto, não se descuide, tá bom? Não se descuide. Lave sempre as mãozinhas quando voltar da rua, né? Use a máscara quando você for estar perto de pessoas. Faça a sua parte. Faça a sua parte e Deus fará a dele. E continue orando ao Senhor para que esse processo, né,
de cura, esse processo de descobrir aí, né, vacina, medicamento, que isso tudo aí possa ser acelerado, que Deus, na sua misericórdia, possa acelerar esse processo aí e que vai ser bênção para todo mundo, tá bom? Deixa eu ver mais algum recado aqui antes da gente orar. Muito bem, a Néa escreveu, a Dulciane, a Patrícia, paz do Senhor, muitos beijinhos, você e ao Walter aí, em nome do Senhor Jesus também. Amém, Lucimário Lincoln, paz do Senhor a todos também. Mãezinha Almerinda já escreveu, graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, então, agora que tem muita gente aí que já está ligadinha, inclusive quero mandar saudação para nossa irmã Isaura, também está nos vendo, nos ouvindo lá do Brasil, e a Cristina também. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Não esqueça daí de dar o likezinho aí no YouTube, tá, gente? Aquela mãozinha assim, tá? É importante pra gente. Ou a mãozinha para cima ou a mãozinha para baixo também, tanto faz, né? Depende de você. Se você está gostando do culto, amém? Dá louvor a Deus. Se você não está gostando do culto, isso aí é o particular de cada um, tá bom? Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Fico feliz por você. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus eterno. Glória a Jesus. Pai, em nome de Jesus, nos prostramos diante da Tua grandeza, diante da Tua glória, diante do Teu poder, diante da Tua majestade, Senhor. Nos prostramos, nos inclinamos, Senhor, em reverência, em adoração sincera, porque Tu és o único Deus, o verdadeiro, o todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Criador de toda a humanidade. Foi o Senhor que nos deu a vida, foi o Senhor que nos trouxe a existência. Então, Senhor, é a Ti e para Ti toda a nossa gratidão, todo louvor e toda adoração. Te louvamos por esse dia que o Senhor Deus fez, mas também te louvamos pela noite que podemos repousar, Senhor. Ó Deus querido, te louvamos pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelo trabalho, pela saúde, pela família, pelos amigos. Ó Deus querido, sobretudo por Jesus Cristo, nosso Senhor, pela igreja, Pai, a qual o nosso Senhor Jesus Cristo é o líder, é o cabeça, é o dirigente. Obrigado, Deus, pelas vidas que nesse dia serão tocadas pelo poder da Tua palavra. Ó Deus querido, a Tua bênção está sendo derramada como chuva. Nós vemos isso, nós sentimos isso, o Teu cuidado, ó Deus querido, a Tua misericórdia, vindo sobre nós, como chuva que rega a terra, como chuva que abençoa o solo para fazer produzir. Assim é a Tua palavra em nossa vida, assim é a Tua palavra em nosso coração. É chuva, que rega o nosso coração e que nos faz ter uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida abençoada. Deus, eu quero colocar o Lorenzo em Tuas mãos, te agradecer pela vida dele, Senhor, que esta criança cresça saudável, que ela cresça sábia, que ela cresça uma bênção no lar dos seus pais e no meio da sua família. Abençoe a todos os aniversariantes, Senhor, da Tua igreja, os irmãos, as irmãs, abençoa cada um com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus querido, por Tua palavra que Tu tens preparado para nós, nós já Te louvamos agradecidos hoje e sempre. Amém, amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão felizes por estar cultuando a Deus nessa tarde? Diga amém, diga aleluia, diga louvores a Deus. Amém? Entre na presença do Senhor. Amém? Nesta hora, glória a Jesus. Se você quiser botar uma música aí baixinha na sua casa, enquanto você ouve a palavra, um hino, hino de louvor a Deus, não é qualquer música, um hino de louvor a Deus, um instrumental de louvor a Deus, enquanto você ouve a palavra, faça isso também, tá? Para mim fica difícil agora colocar fundo musical, porque pesa muito no computador e termina a transmissão ficando mais complicada, tá bom, queridos? Por isso que eu estou evitando colocar música de fundo, tá? A experiência não tem dado muito certo. Amém? Então dê amém, dê glória a Deus, não faça mais nada agora, Pare aí as coisas que você estava a fazer,
Fique sentadinho na sua mesa, no sofá da sua casa, né? Evite trabalhar agora, hoje é domingo, tá? A não ser que as pessoas que estão na rua realmente que têm que ir trabalhar, enfermeiros, policiais, bombeiros, mas se você não está dentro deste quadro aí, se você não está nessa atividade, então pare agora e adore a Deus. Louve a Deus, bendiga o nome do Senhor. Enche a sua casa de louvor e de adoração ao Senhor. Deus quer falar conosco. Nós precisamos preparar o nosso coração, precisamos preparar nossa mente para ouvir a voz do Senhor, para ouvir a voz de Deus. Amém? Então vamos fazer isso com alegria, com reverência, com temor, a fim de que o Espírito Santo veja a sinceridade do nosso coração. Amém? Glória a Jesus. Deus te abençoe muito em nome de Jesus. Queridos, nós colocamos aí o tema para você, né? Mandamos o cartazinho aí para você, através do nosso grupo. E sobre sentimentos, né? Sobre sentimentos. O que é que eu vou falar hoje? O que é que o Espírito de Deus vai trazer hoje ao nosso coração? A Bíblia nos fala de muitas coisas e também nos fala de sentimentos bons e sentimentos ruins que assaltam o nosso coração, que vêm à nossa mente, né? E alguns têm o poder até de dominar vidas, dominar corações. Então vamos falar sobre este assunto. Glória a Jesus, bendizendo ao nome do Senhor. Amém? Bem-vindo a todos, bem-vinda a nossa irmã Gleiciane também, que acabou de chegar, desejando a paz do Senhor a todos também. E mais uma vez, a paz do Senhor a você, que a paz de Jesus seja multiplicada na sua vida, no seu coração. Vamos à palavra do Senhor? Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Romanos. Perdão, abra a sua Bíblia no livro de Romanos, no primeiro capítulo de Romanos. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Glória a Jesus. Estou aguardando aí você abrir Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 8. Glória a Jesus. Nós vamos ler vários versículos, tá? Aqui é uma carta do apóstolo Paulo aos romanos, ou seja, aos crentes que estavam em Roma, certo? O apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo chamado por Jesus, já depois que Jesus tinha ido para o céu, né? Jesus já tinha morrido, ressuscitou. Antes de Jesus morrer, claro, ele preparou aqueles 12 discípulos. Um, que foi Judas, né? Se enforcou, ficaram 11 discípulos. Aí depois esses 11 discípulos lançaram sorte para escolher um outro, que foi o Matias. Aí formou de novo, né, o número 12 de discípulos, mas depois Jesus foi para o céu, mas ele estava de olho numa pessoa que se chamava Saulo de Tarso. Era um jovem, né, fariseu, ou seja, da seita dos fariseus, que era muito zeloso pela lei. No entanto, ele era perseguidor dos cristãos, um jovem fervoroso nas coisas da lei, na Torá. No entanto, ele não tinha entendido ainda acerca do caminho de Cristo, não tinha entendido acerca do Evangelho. E Jesus, um dia, manifestou a sua presença, a sua glória, falando com Saulo de Tarso. E a partir daquele dia, ele se converteu e ele começou a ser chamado de Paulo. Então, a partir desse dia, ele se torna um discípulo de Jesus, se torna um apóstolo do Senhor e se torna um grande pregador do Evangelho. Paulo havia nascido na Sicília, Paulo tinha
sua mãe e sua avó judia, o seu pai era grego, e ele tinha essas duas culturas, ele tinha, né, a miscigenação dessas duas culturas, tanto a cultura hebraica como a cultura grega, por causa da sua mãe, sua avó era judia, mas seu pai era grego. Então Paulo, ele tinha essas duas culturas, era um homem muito culto, um homem muito inteligente, um homem que falava pelo menos 3 idiomas ou 4 até, certo? Então, Paulo, ele é muito usado por Deus para pregar o Evangelho, para ensinar a doutrina de Cristo Jesus. E Paulo tinha um sonho, Paulo tinha um desejo, que era de ir pessoalmente a Roma, porque o Evangelho que ele havia pregado, o Evangelho aos gentios, ou seja, quando ele pregou aos não-judeus, muitas pessoas em Roma começaram a aceitar a fé, começaram a aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. E ali se formou uma igreja em Roma. E Paulo tinha muito desejo de ir a Roma para compartilhar da fé, compartilhar dos dons espirituais. Mas enquanto ele não ia, enquanto ele não pôde ir, ele escreveu esta carta maravilhosa, uma carta poderosa em Cristo, poderosa no sentido do seu teor, do seu conteúdo, né? A carta aos Romanos traz ensino maravilhoso. A carta aos Romanos fala da nossa salvação pela fé. A carta aos Romanos fala que nós somos salvos pela fé, e isto não vem de nós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então a carta aos Romanos, ela traz doutrinas profundas, ensinos profundos para a vida da humanidade. E nós vamos pegar aqui o início dessa carta e ver como seus ensinos são fortes, são poderosos. Então você preste atenção. Sempre que os escritores estavam se dirigindo a uma igreja, a uma cidade, escrevendo, ele pensava na cultura daquele povo, né? Ele pensava no que estava evidente naquela época, né? Então ele escrevia, né, para aquela igreja, para aquele povo, observando a maneira deles viverem, o que estava em evidência naqueles dias, o que era mais visto naquela cidade, naquela região. Então, os escritores da Bíblia, inspirados por Deus, escreveram de forma sábia, escreveram de forma a atender à necessidade daquele povo naquela época. Mas Deus é tão sábio, tão poderoso, que todos os assuntos que os escritores da Bíblia abordaram também fala para os nossos dias, também fala para a nossa época. E isto é maravilhoso. Então nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo, ele fala acerca dos sentimentos que estava dominando já naquela época, e aliás, não somente naqueles dias, mas há muito tempo, sentimentos que assaltaram os corações. Quero lembrar a você que Roma era um império da época, e a cidade de Roma era uma cidade muito grande, uma cidade muito moderna. Era uma cidade onde fluía ideias, pensamentos, filosofias, costumes de todos os lados, né, eram praticados ali em Roma, porque Roma se tornou o centro do mundo nos dias do apóstolo Paulo. Roma era o centro do mundo. Roma era um império que estava em evidência naquela época. Era uma cidade hedonista, era uma cidade dos prazeres, uma cidade, né, do dinheiro, das culturas que transitavam por ali. Muito parecida com o que é hoje Paris, por exemplo, uma cidade de muitas culturas, de muitos povos. Aliás, a França cresceu assim, né? Mistura de muitas etnias, certo? Então, Paulo está escrevendo para pessoas muito cultas, muito inteligentes, muito perspicazes. Mas, no entanto, Roma era uma cidade que fervia em pecado, em maldade, em idolatria, em desobediência a Deus. Então, vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo
escreve para aquela igreja em Roma, para aquelas pessoas que estavam abraçando a fé em Jesus. Vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo. Paulo está agradecendo a Deus por eles primeiro. No tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados ou abençoados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos, como a bárbaros, como a sábios, como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros, aí em Roma. Esse era o desejo do apóstolo. Pois, versículo 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais pessoas, tais homens, são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, ou seja, achando-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Versículo 24. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus a sentimentos, a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, sentimentos reprováveis, como diz aqui a Escritura. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade,
possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Versículo 32, e vou parar no 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente a fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Amém. Que Deus, em Cristo Jesus, pelo seu Espírito, abra nossa mente para compreendermos a revelação de Deus para nós, o ensino de Deus para nós nessa tarde. Muito bem, queridos. O apóstolo Paulo está escrevendo, como eu disse para vocês, está escrevendo para as pessoas que estavam em Roma, para uma igreja que estava florando, estava crescendo na cidade de Roma. Como eu disse a vocês, Roma fervilhava cultura de vários lugares. Roma havia conquistado muitos territórios, muitos povos, e estes povos conquistados, cada um tinha a sua maneira de viver, a sua maneira de culto, as suas idolatrias, os seus deuses, os seus costumes. E Roma, infelizmente, querido, estava fervilhando de impiedade, toda sorte de sentimento perverso, toda sorte de sentimento maligno, toda sorte de sentimentos, pensamentos, desejos que estava corrompendo a alma do ser humano. Aonde isso ia parar? E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, sempre levanta alguém, sempre levanta uma voz profética, sempre levanta uma atalaia, sempre levanta alguém para falar a verdade, proclamar a verdade, anunciar a verdade, porque só a verdade de Deus é que tem o poder de libertar a alma do ser humano. O interesse de Deus, o desejo de Deus, é claro, de nos abençoar, de nos proteger, inclusive de nós mesmos. Vamos ver então o que é que esse texto fala. Nós vemos aqui, primeiro, o apóstolo Paulo dando graças a Deus pela vida daqueles crentes. E Paulo disse: eu sempre faço menção de vós nas minhas orações, como está aqui escrito. Né? Paulo também diz que a fé daqueles crentes estava chegando no mundo todo, porque as pessoas ficavam impressionadas de saber que pessoas, romanas, que eram tão, digamos assim, incrédulos ou voltados para as coisas da carne, as coisas do mundo, eles estavam também crendo em Deus e abraçando a fé. Então, as pessoas do mundo todo estavam ficando impressionadas e muitos estavam felizes por saberem que os romanos também estavam crendo no único Deus e aceitando a fé. Muito bem, essa é a primeira palavra que Paulo traz acerca daquela igreja. Depois Paulo ele fala uma segunda coisa. Ele fala do desejo dele de ir até lá, para trocar experiência, para pregar, para ensinar e para se deixar ser usado por Deus em algum dom espiritual. Essa é a segunda coisa que Paulo deseja. É desejo de todo pastor, desejo de todo obreiro, desejo de todo missionário. Paulo era um missionário por excelência. Paulo, então, prepara o coração deles para falar de algo muito forte, muito verdadeiro. Paulo observava que o Império Romano, ele trazia uma ideia, trazia uma filosofia, ou algumas, na verdade, E isto fazia com que as pessoas se afastassem cada vez mais de Deus. E Paulo, ele esclarece uma coisa, é que desde o início Deus vem procurando se revelar à humanidade. Deus vem mostrando ao mundo
a sua glória, o seu poder, o seu amor, a sua divindade. E Paulo diz que os homens, mesmo vendo isto, conhecendo isto, se aborreceram de Deus. Veja o que aqui diz. Paulo, no versículo 16, ele mostra o sentimento dele. Vamos falar do sentimento de Paulo, do sentimento de Deus e do sentimento de muitos seres humanos. Tá bem? Vamos falar do sentimento de Paulo, o sentimento de Deus e o sentimento de muitos seres humanos. Paulo, no versículo 16, ele diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 16. Primeiro do judeu e também do grego. Por que ele coloca o judeu em primeiro lugar? Porque a salvação veio dos judeus. Os judeus foi o povo ao qual Deus entregou a lei, os preceitos, as primícias, as primeiras coisas, foi entregue ao judeu. Por isso também Jesus veio da semente, da descendência, né, de Davi, do rei Davi, que era judeu, certo? Então, por isso que ele coloca o judeu em primeiro lugar. Depois ele diz, e também do grego, porque o grego está aqui representando todos os povos da terra, certo? Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus é conhecida através do Evangelho de Jesus. Se você quer conhecer a justiça de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, tem que conhecer o Evangelho de Jesus. Versículo 17, vou repetir. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, do início ao fim. Né? Como está escrito, o justo viverá por fé. Daqui a pouquinho eu vou voltar a esse texto, ao sentimento de Paulo. Agora vamos ver o sentimento de Deus. Paulo está revelando o sentimento de Deus sobre a humanidade, ou parte dessa humanidade. Veja só o que diz o versículo 18. A ira de Deus. Esse é o sentimento de Deus para com muitos. E por que este sentimento? Vamos analisar o sentimento de cada um deles, ok? A ira de Deus se revela do céu contra. Certo? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. Não é contra as pessoas. Não é simplesmente Deus com raiva do ser humano, mas contra o pecado, contra os sentimentos, contra os pensamentos, contra as atitudes malignas que muitos estão praticando. E Paulo explica por quê. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, ou seja, esconderam, abafaram a verdade, se distanciaram da verdade em troca da injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais pessoas, tais homens, por isso são indesculpáveis. O que é que Paulo está querendo dizer? Desde o início, Deus se revelou como Deus. Desde o início, Deus mostrou os seus atributos, a sua divindade. E Paulo diz, Deus fez isso principalmente pelas coisas que ele criou. E Paulo está lembrando aos romanos, olha, lá no início eles creram, eles viram que Deus era Deus, porque Deus não somente manifestou a sua glória, o seu poder, através das coisas criadas, como Deus falava com o ser humano, como Deus se revelava de muitas formas. Mas Paulo está dizendo, mesmo Deus tendo se revelado, mesmo Deus tendo mostrado os seus atributos, a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, ou seja, o Deus que tem todo o poder, que sabe de todas as coisas e que está em todos os lugares. Mesmo Deus se revelando desta forma tão magnífica, os homens se aborreceram de Deus.
viraram as costas, não quiseram Deus, rejeitaram Deus. E o apóstolo Paulo está falando isso para eles. Aí o versículo 21 diz: porquanto tendo conhecimento, olha lá, eles tinham conhecimento, todos tiveram conhecimento. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes, o coração insensato. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Preste atenção uma coisa. É fato, nós existimos por causa de Deus e não Deus por causa de nós. Deus foi quem nos criou, não nós que criamos a Deus. Foi Deus que nos trouxe à existência e não nós que trouxemos Deus à existência. Se Deus nos trouxe à existência, Ele é o nosso Criador. E Ele é que tem o direito e o poder de nos orientar, de nos dirigir, de dizer o que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós. Mas você sabe, o ser humano, por ter sido criado, com a capacidade de raciocínio, de tomar decisões, o homem então se orgulha, fica soberbo e começa a achar que pode viver longe de Deus, longe dos seus princípios, longe da sua vontade, longe dos seus planos, longe das suas leis. Mas não podemos, querido. Porque Deus não existe por causa de nós. Nós é que existimos por causa de Deus. Então nós temos que andar segundo aquilo que o nosso Criador planejou para nós. Você e eu somos criaturas. Por mais que a gente queira se arvorar, por mais que a gente queira se encher de soberba, de orgulho, porque conseguimos raciocinar, porque conseguimos tomar algumas decisões, achamos que podemos alguma coisa? Não. Não existimos fora de Deus. Mas Deus existe, mesmo que a gente não exista. Então, o que acontece aqui? Paulo está falando dessa rebeldia. Paulo está falando da nossa rebeldia, da nossa teimosia. Só pelo fato de a gente conseguir pensar, raciocinar, calcular, construir algumas coisas, edificar algumas coisas, de repente o ser humano acha que ele pode viver separado de Deus. Será que consegue? Veja só, então, essa é uma palavra muito importante, queridos. Nós precisamos da misericórdia de Deus, pois a nossa rebeldia nos leva para longe do Criador, para longe do nosso Deus maravilhoso, do nosso Deus tão querido e precioso. E quanto mais nós nos afastamos, mais o prejuízo é grande. Preste atenção. Quando você constitui família, você tem filhos, então você estabelece regras na sua casa. Você tem seus princípios. E você, quando é um bom pai, uma boa mãe, ou seja, quando você tem responsabilidade e que você está criando os seus pequeninos, seus filhos, você sabe de perigos que seus filhos não sabem. Você já tem maturidade, você já tem experiência. E você vai querer sempre proteger os seus filhos. Principalmente quando eles são pequeninos. Mas de repente eles começam a falar, a raciocinar. Ele já sabe o que é quente, o que é frio, o que é alto, o que é baixo. Ele já sabe que coisas causam medo dele. Ele sabe que tem coisas que doem e etc. Ele vai amadurecendo, vai crescendo. E de repente os nossos filhos vão querendo tomar atitudes independentes de nós. Vão querer correr, vão querer fazer coisas. E nós, porque sabemos do perigo, nós chamamos a atenção, nós pegamos na mão, nós trazemos para perto de nós, nós falamos, às vezes até nos assustamos e gritamos, cuidado, não, olhe. A gente reage para proteger os nossos filhos. Às vezes até a gente é duro,
veemente, falamos forte, podemos até dar umas palmadinhas de leve para chamar a atenção na sua mãozinha e etc., para que eles entendam que eles estão fazendo algo perigoso, algo errado, algo que vai causar um prejuízo para ele no presente ou lá na frente. Mas os nossos filhos vão crescendo e vão querendo muitas vezes tomar atitudes independentes. E nós sabemos que antes que realmente eles possam ter a sua vida independente, eles primeiro vão ter que aprender muita coisa conosco, até que eles possam ter asas suficientemente fortes para voar e viver a sua vida. Então, queridos, pense que Deus, o nosso Pai, tem milhares de filhos nessa terra. Milhares de filhos. Milhares de criaturazinhas que vão crescendo, vão raciocinando e de repente acha que já pode viver sem o Pai Celestial. Que já pode tomar decisões sem a orientação do Pai Celestial. Veja quantos prejuízos, veja quanta coisa ruim tem acontecido na face da terra, todas as vezes que o ser humano se afasta de Deus. Paulo está falando acerca disso e ele vai mais fundo. Paulo ele diz que pelo fato disso ter acontecido, olha aí, versículo 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Inculcando-se, ou seja, colocando na cabeça que são sábios, se tornaram loucos. A sabedoria humana, sem a bênção de Deus, pode se tornar uma loucura. Pode levar o homem à destruição. Nós precisamos estar bem conscientes disso. O Espírito Santo de Deus hoje fala com você que você e eu precisamos estar cada vez mais perto e dependentes do nosso Criador. A nossa sabedoria aos olhos de Deus, ela pode se transformar em loucura. Quantos usam a sua sabedoria para coisas perversas, para coisas más, para coisas malignas? E muitas vezes você nem sabe. Mas a história está aí mostrando. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Versículo 23. Quando é que isto acontece? Quando é que esta loucura, quando é que estes sentimentos, né? Agora, falei um pouco do sentimento de Paulo, de Deus, vou falar do sentimento dos homens, depois vou voltar para Paulo e para Deus, ok? Estamos falando de sentimentos que assaltam o coração dos homens. Aqui estamos falando que a ira de Deus, ele repousa sobre este grupo de pessoas. E eu vou falar que sentimento é esse? Que ira é essa? Versículo 23 diz: mudaram a glória de Deus, Deus incorruptível, ou seja, um Deus que não se corrompe. Incorruptível significa que não se corrompe, que não se deixa afetar pelo mal. Deus é incorruptível, ou seja, Deus não pode ser afetado pelo mal. Isso é um atributo de Deus, isso é um atributo divino. Só um Deus pode ser incorruptível. Só um Deus não se corrompe. Só um Deus não se macula, não se mancha, não se suja moralmente e nem de espécie alguma. Deus é incorruptível. Aconteça o que acontecer, Deus é incorruptível. Nós não. Nós somos humanos. Muitas coisas podem nos corromper. Muitas atitudes que começam com pensamentos que vêm à nossa mente, desejos que vai se formando e se transformam em atitudes, se transformam em modo de vida. Então nós podemos nos corromper, Deus não. Mas a Bíblia diz: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens, corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O que é que Deus está dizendo? Os homens, ao invés de adorar, de glorificar ao Deus eterno e incorruptível, começaram a criar imagens de seres humanos, imagens de bichos, e começaram a adorar essas coisas.
deixaram de adorar a Deus para adorar objetos, coisas feitas pelas próprias mãos humanas. A Bíblia fala, então, Paulo está querendo dizer algo muito mais profundo. Paulo está querendo dizer que quando nós deixamos de glorificar a Deus, quando deixamos essa linha de comunhão, de contato com Deus, nós podemos começar a perder a lucidez de raciocínio, a nossa mente começa a ficar obscurecida, a ponto de nós tomarmos atitudes loucas, como adorar coisas, como cultuar coisas criadas pelas nossas próprias mãos. Paulo está indo muito profundo aqui, queridos. Paulo está dizendo sempre que o ser humano deixa de buscar a Deus e de ter unicamente a Deus como Senhor, como Deus e como Salvador, o maligno pode se aproveitar desse espaço, dessa lacuna, dessa loucura nossa e começar a colocar mais e mais pensamentos, ideias e desejos e sentimentos que nos afastarão cada vez mais de Deus. Paulo está querendo dizer exatamente isso. Se você não quiser se tornar louco, não deixe de adorar a Deus. Adorar a Deus significa manter a sua mente lúcida. Quando nós deixamos de buscar a Deus, quando nós deixamos de glorificar a Deus, nós estamos abrindo a porta para o diabo entrar na nossa vida e mexer com o nosso raciocínio, mexer com a nossa maneira de ser, a ponto de fazermos coisas terríveis aos olhos do nosso Deus e daqueles que temem a Deus. Preste atenção. Paulo ele continua. Ele diz: mudaram a glória de Deus. Começaram a até adorar coisas terríveis. Aí a Bíblia diz assim, versículo 24. Preste atenção, acompanhe os versículos. Versículo 24 diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Eu vou te explicar isso. Pelas concupiscências, ou seja, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Paulo vai agora falar de algo que estava acontecendo e que acontecia muito em Roma, tá? Por isso que eu lhe preveni dizendo que quando um escritor da Bíblia fazia uma carta para algum povo, ele observava os problemas que aquelas pessoas estavam enfrentando. Quais eram os problemas que estavam evidentes? Então, Paulo está falando de coisa que era muito evidente em Roma. E o que é que Paulo encontrou em Roma? O que é que Paulo via? Quais eram as notícias? Roma adorava todo tipo de imagem. Havia um areópago, havia um espaço público em Roma, aonde do lado direito e do lado esquerdo havia bustos, imagens esculpidas de todos os tipos de deuses que você puder pensar e imaginar. O local era chamado Areópago. Era um local público, feito pelo governo de Roma, e havia pedestais. Haviam pedestais que eram colocados ali, e em cima desses pedestais havia aquelas imagens esculpidas, né? De barro, de metal. Vários. E em um desses pedestais estava escrito, não havia imagem nenhuma, mas estava escrito assim: ao Deus desconhecido. Eu vou parar por aqui porque isso tem uma lição muito grande. Esse Deus desconhecido que Paulo observa quando ele vai a Roma depois, ele fala: é desse Deus que eu quero falar para vocês, romanos, o Deus que vocês não conhecem. Então, queridos, Deus não estava em Roma. Deus não era cultuado, não era buscado. Por isso que Paulo está falando para aquela igreja que está surgindo, mas que ia enfrentar grande oposição, grandes problemas. Porque Roma estava de costas voltadas para Deus. Em Roma havia todo tipo de culto. Haviam cidades onde toda a cidade era consagrada, era voltada para determinados deuses. Havia uma cidade dentro do Império Romano, né,
que era dedicado, havia um templo dedicado à deusa Diana. Irmãos, quem falasse coisa mínima acerca da deusa Diana era morto, era apedrejado. Eles não cultuavam a Deus, eles não buscavam a Deus. Havia a deusa Ísis e tantos outros que era cultuado, venerado, amado, idolatrado. Mas eles não cultuavam a Deus, ao Deus eterno, ao Deus único e verdadeiro. Por causa disso, a sociedade romana, ela se tornou uma sociedade pervertida. E Paulo começa a falar acerca disso. Porque os cristãos, né, de Roma, quando as pessoas começavam a se converter, elas começavam a aborrecer aqueles sentimentos que elas tinham, aqueles desejos que elas tinham. Elas percebiam que tinha algo errado. Por isso que Paulo começa a ensinar a eles, doutrinar a eles. Da onde vêm esses sentimentos? Da onde vêm esses desejos? E Paulo vem falar o seguinte, veja só, versículo 24, vou voltar para o 24. Por isso Deus entregou tais homens, quando fala de homens, irmão, está falando do gênero humano, homem e mulher, tá? Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, desejo do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. É o que está acontecendo hoje. O que é verdade, dizem que é mentira. O que é mentira, dizem que é verdade. Adorando e servindo a criatura em lugar de adorar o Criador, que é bendito eternamente. Ou seja, aqui diz assim, Deus entregou tais homens à imundícia. O que é que isso significa? Significa que a escolha dos seres humanos daquela época, Deus, é como que Deus disse assim, ok, é isso que vocês querem? Tudo bem, eu vou retirar minha mão, eu vou retirar minha presença. Quando Deus sai de cena, irmão, você pense em um ambiente onde Deus não está. Você pense em uma sociedade onde Deus não está. Você pense numa casa onde Deus não está, onde não há o temor a Deus, onde não há respeito, não há busca. O coração dessa pessoa, a mente dessa pessoa está aberto a todas as ideias, a todos os desejos, a todas as concupiscências. E as pessoas são capazes de fazer tudo e mais alguma coisa. Aí Paulo vem dizer, olha, Deus os entregou aos seus próprios desejos carnais, às suas próprias concupiscências. Concupiscência significa desejos da carne, desejo do coração humano. Deus os entregou, Deus deixou. E o que acontece? Aí Paulo vai dizer que esse afastamento de Deus, essa ausência da presença de Deus, traz esse tipo de sentimento. Aí Paulo vem falar que a coisa tão terrível que as mulheres mudaram o seu costume natural e os homens também. Paulo fala, e eles se inflamaram homem com homem, mulher com mulher, nos seus relacionamentos. E Paulo está dizendo, este tipo de coisa trouxe às pessoas de Roma várias consequências. Porque as doenças venéreas, as doenças dos relacionamentos ilícitos, cresceu em Roma, aflorou em Roma de uma forma terrível, irmãos. Os homens tinham muitas doenças, e as mulheres também, porque eles deixaram o uso natural, que é homem e mulher e homem, e começaram a se inflamar. Homem com homem, em relacionamento sexual, e mulher com mulher. E Paulo diz que isso trouxe muitas doenças, trouxe muitas consequências. Veja o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 25. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Versículo 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Paulo diz que são paixões infames, certo? Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Ou seja, Deus criou a natureza para ser mulher e homem, homem e mulher. Mas quem se afasta de Deus, quem se afasta do Criador, começa a pensar que isto é normal.
começa a achar que isto é natural, que está tudo bem. Como nos nossos dias, é até um problema você falar disso, porque muitas pessoas vão dizer, que absurdo, isto é normal, isto é natural, a pessoa nasceu assim. A Bíblia está dizendo que não. A Bíblia está dizendo que este tipo de coisa adveio, ou seja, surgiu por causa da distância da criatura do seu Criador. Quando nós deixamos de reconhecer Deus e de adorá-lo como Deus, o nosso coração fica aberto a todo tipo de sentimento maligno. A Bíblia fala que isso são sentimentos perversos, contrário à natureza que Deus criou, queridos. Por mais que as pessoas que acham que por aceitarem isso, elas têm a mente aberta. A minha mente é aberta, a minha mente é esclarecida. E talvez todos nós tenhamos na nossa família casos assim. Hoje em dia, irmãos, isso é tão grande, está tão ampliado. Por quê? Porque os homens estão deixando de buscar e de glorificar e de adorar a Deus, que está se tornando algo, entre aspas, normal em muitas vidas, em muitas sociedades. Mas a Bíblia está dizendo que isto não é natural. Você pode ter casos na sua família, você pode ter casos de pessoas perto de você, mas a verdade é o que a Bíblia diz. É verdade que a Bíblia não está dizendo para a gente odiar essas pessoas, aborrecer essas pessoas. Não, a Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia fala que há consequências. Há consequências. Deus é tão bom que a medicina tem ajudado muita gente. Mas vocês imaginem, queridos, se não fosse os antibióticos. Imagine se não fossem os remédios que a ciência desenvolveu. Queridos, eu não sei se nós tínhamos chegado hoje a 7 bilhões de pessoas no mundo. Porque as doenças estavam se multiplicando, como a AIDS que surgiu e que infestava principalmente as pessoas que tinham relações sexuais ilícitas aos olhos do nosso Criador. É uma palavra dura, mas é Bíblia. Eu tenho que te ensinar. Eu tenho que falar para você que quando nós nos afastamos de Deus, sentimentos perversos podem tomar conta do nosso coração. Esse é apenas um dos casos. Paulo está falando para a igreja de Roma, porque Roma, querido, estava vivendo isso de uma forma muito evidente. Para vocês terem uma ideia, a maioria dos imperadores romanos tinham relações homossexuais. A maioria dos imperadores, a maioria dos líderes, a maioria dos generais tinham sempre um moço da sua companhia para as relações sexuais. Os homens tinham mais relações sexuais com homens do que com mulheres, embora muitos fossem casados. Mas a preferência deles era pelos homens. Isso era a cultura romana. Isso está nos livros, isso está na história. Então, Paulo está escrevendo para esta igreja que está lá, oprimida por essa cultura. Mas Paulo está ensinando a verdade. Embora muitos não queiram, não gostem que a gente pregue a verdade, mas temos que falar a verdade. Quando uma sociedade, quando um grupo, quando pessoas se afastam de Deus, os sentimentos delas vão estar abertos para todo tipo de coisa. E este era um problema evidente em Roma, mas havia muitos outros. Paulo ele continua dizendo, versículo 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo está dizendo que essas práticas, sexuais ilícitas trouxeram consequências, uma punição. Por isso que Paulo diz, a ira de Deus se manifesta. Por quê, irmãos? O que é a ira de Deus? Essa expressão ira de Deus não é como a ira carnal, não é como a ira de um ser humano. O original dessa palavra está falando como a justiça de um juiz. Um juiz que está
agindo, está sentenciando alguém que errou. Então, aqui a ira de Deus significa Deus, como juiz da terra, está manifestando uma sentença. E que sentença é essa? Deus se afastou. Deus retirou a sua mão. Deus retirou a sua presença. E aonde Deus não está, o diabo reina. Aonde Deus não está, o diabo age. O diabo, diz a Bíblia, veio para matar, roubar e destruir. Não é Deus que mata, que rouba e que destrói. É Satanás, é o diabo, queridos. Aonde Deus não está. Então o que é que Deus faz? Qual castigo pior para um ser humano do que a ausência de Deus? Não existe castigo pior para uma pessoa, irmãos, do que a ausência de Deus. Do que Deus se retirar, Deus tirar sua bênção, Deus tirar sua mão. Você sabe o que é o inferno? O inferno é um ambiente espiritual onde Deus não está. Por isso reina as trevas, reina o mal, reina a malignidade. O mal é a completa ausência da presença de Deus. Por isso as mentes, os corações que não glorificam, que não reconhecem a Deus, estão abertos a todo tipo de malignidade. Preste atenção. Quando você se aproxima de alguém que não teme a Deus, aquela pessoa em algum momento vai se mostrar pesada. Aquela pessoa vai se mostrar, sabe, irmãos, maligna até algumas vezes. Eu digo para você que teme a Deus. Porque quando se junta um maligno com outro maligno, eles não vão perceber nada. Mas quando se junta alguém que teme a Deus com alguém que não teme a Deus, você vai perceber que alguma coisa não vai dar certo. Porque luz não se junta com treva. Queridos, nós estamos falando aqui de sentimentos. Nós vemos que a ira de Deus se manifestou e a ira de Deus fez com que eles se afastassem, entregando os homens às consequências dos seus atos. É isso que a Bíblia está dizendo. Aí Paulo, no versículo 28, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por haverem desprezado, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, coisas que não convêm. Quem não teme a Deus, quem não busca a Deus, quem não glorifica a Deus, vai pouco a pouco ter uma mente reprovável, uma mente dominada pelos seus próprios desejos. E uma mente assim é fácil do diabo manipular, é fácil do diabo seduzir, é fácil do diabo enganar, porque não tem o temor a Deus. Aquela pessoa não tem temor a Deus, porque Deus é a nossa proteção, Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa rocha, Deus é a nossa proteção. E o Espírito do Senhor, quando está em nós, Ele nos avisa, Ele nos adverte que um perigo muito grande está à porta. Então nós começamos a nos sentir mal, começamos a perceber que alguma coisa não está bem, e de repente, quando nós buscamos a Deus, o Senhor então nos mostra e nos dá o livramento, a vitória, o escape. Mas você imagine uma pessoa que não teme a Deus, uma pessoa que não adora, que não glorifica, que está com o coração aberto a todo tipo de pensamento, de ideia, de filosofia, paz e amor, tudo está certo, tudo é bom, tudo é lícito, oh maravilha. Para onde vai uma sociedade assim? Para onde vai uma sociedade, queridos, onde não há o temor do Senhor? É uma sociedade inconsequente, que gera doenças, que gera perversidade, que não gera família, que não gera equilíbrio. Uma sociedade que se autodestrói. Nós existimos por causa do Criador, não o Criador por causa de nós. E graças a Deus por isso, graças a Deus que é Deus que nos pode dirigir. Então vejam os sentimentos que tomam conta de um coração de uma pessoa. Aí no versículo 29 do capítulo 1 de Romanos diz: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores,
caluniadores, aborrecidos de Deus. Já viu que tem pessoas que se aborrecem de Deus? Tudo que fala de Deus a pessoa se fecha. Você já viu que tem pessoas assim? Fala de Deus, negócio de Deus, de igreja e tal. Aí vai sempre apontar, né, para certas coisas, porque a pessoa está com o coração maligno, fechado, obscurecido. Aí continua, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Você já viu pessoas que inventam mal, inventam malignidade, inventam perversidade, fica calculando a noite toda para no outro dia pôr em prática seus planos perversos para destruir alguém na empresa, no trabalho, na família. Você já viu pessoas que ficam planejando, astuciando o que fazer de mal, criar contenda, colocar inimizade entre pessoas? Veja amizades que foram destruídas por causa de pessoas que vieram e planejaram mal. Relacionamento de pais com filhos, filhos com pais que foram destruídos por causa de outras amizades que entraram no meio. Relacionamentos que nós temos, uma namorada, um casamento mal feito, tudo isso pode trazer destruição. E só quando a pessoa retorna ao temor do Senhor, só quando a pessoa torna ao temor do Senhor, ela consegue ir reconstruindo a sua vida. Então a Bíblia está dizendo que todos estes sentimentos vêm por causa da ausência de Deus, da falta de conhecimento de Deus. Aí o versículo 32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus que é o juiz, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, Paulo está dizendo, mesmo que eles saibam que quem tais coisas praticam vão morrer, ou seja, morre espiritualmente, né? Está falando de morte espiritual, e é claro que as doenças podem trazer morte física também, né? Mesmo assim, eles preferem continuar não temendo a Deus, não buscando a Deus, porque amam as coisas que eles fazem. Então, queridos, vamos entender uma coisa que eu quero dizer com isso. A ira do Senhor não é uma coisa assim banal, não é uma coisa como a nossa ira humana. Deus se ira sobre aqueles que, sabendo que estão indo para o caminho mau, levando outros, insistem. Conscientemente prefere as trevas. Veja o que é que diz a Bíblia em João capítulo 3. Eu quero ler com você. Em João capítulo 3. Eu quero ler alguns versículos agora com vocês. Eu me lembrei de João capítulo 3. Se não me falha a memória aqui. João 3,19. João capítulo 3, versículo 19. Eu vou ler para você. O julgamento é este. Olha o julgamento do juiz, né? Que a Bíblia está interligada. O julgamento é este. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então veja, querido, que o juízo de Deus não vem sobre os inocentezinhos, os ignorantes. O juízo de Deus vem sobre aqueles que sabem que estão no caminho errado, mas insistem. Insistem, persistem. Pessoas que ouvem a verdade, mas nem sequer quer dar tempo. Não buscam, não perguntam, Deus, é isso mesmo? Deus, isso te entristece, isso não te agrada? Não, tem pessoas que conscientemente aborrecem-se de Deus. Conscientemente não querem. E a Bíblia está dizendo, o julgamento é este, é o julgamento de Deus. A luz veio ao mundo, a luz é Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. E eles disseram, não, eu prefiro ficar com isso mesmo, eu prefiro ficar com a minha natureza, com os meus desejos, com aquilo que eu gosto, com aquilo que eu quero.
Eu quero lá saber do que Deus pensa, do que Deus quer. Eu quero lá saber do que a Bíblia diz. Vão para lá com as suas crendices. Vai para lá com o seu Deus que eu fico com a minha vida. E eles nos chamam, a nós que tememos a Deus, de ignorantes. Eles nos chamam de pessoas atrasadas, de pessoas loucas. Eles nos chamam assim. Porque nós tememos a Deus, amamos a Deus e procuramos servir a Deus. Veja o que a Bíblia diz, como é a natureza do ser humano, queridos. Às vezes você diz assim, estou com pena. Você não tem que ter pena, você tem que orar por estas pessoas. Você tem que pedir a Deus que pelo poder do seu Espírito, Deus possa quebrantar o coração dessa pessoa. Porque se um dia essa pessoa quebrantar o coração, Deus pode salvá-la. É o que você pode fazer. Mas cuidado, isso não significa que você deva se juntar, porque a Bíblia é muito clara quanto a esse tipo de coisa. A Bíblia é muito clara, e eu vou ler para você ainda. Mas veja as decisões dos seres humanos. Apocalipse 16, versículo 11. Apocalipse 16. E o versículo 11. Não, eu vou ler o 9, vou ler o 11 e o 21. Do mesmo capítulo 16, vou ler o versículo 9. Por favor, preste atenção. Se você não está abrindo a Bíblia, preste atenção. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. É claro que eu estou lendo aqui um versículo isolado, mas esse versículo está falando das catástrofes que vão acontecer daqui a mais uns dias. Deus já está profetizando o que vai acontecer, tá? Como muitas profecias. Deus está revelando aqui a João claramente o que vai acontecer, e a Bíblia diz assim: com efeito, os homens, ou seja, as pessoas da terra, se queimaram com intenso calor, porque vai haver um tempo, irmãos, que o sol parece que ele vai ficar mais perto da terra. E a temperatura vai subir muito, vai subir muito, vai subir muito. Tá? Isso são coisas que vão acontecer daqui a mais uns tempos. Aí a Bíblia diz que os homens se queimaram com intenso calor. E sabe o que os homens vão fazer nesse tempo? Muitas pessoas blasfemaram o nome de Deus, né, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe dar glória. Ou seja, nem sobre provação, nem sobre tribulação, os homens temem a Deus, ou temerão. Muitas pessoas são assim. Aí eu li o versículo 9, agora vamos ler o versículo 11. Versículo 11, do mesmo capítulo 16. E blasfemaram o Deus do céu, por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Ou seja, daqui a mais uns dias, daqui a mais uns tempos, as pessoas serão acometidas de úlceras, enfermidades que vão aparecer. E mesmo assim elas não darão glória a Deus, não temerão, não se arrependerão das suas más obras. Veja a que nível chega a dureza do coração do ser humano. Agora eu quero ler com você o versículo 21. Não é o capítulo 21, é o versículo 21 do mesmo capítulo 16. Diz assim a Bíblia: e também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, mais ou menos 35 quilos, pedras de gelo. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Deus age com amor, com misericórdia, muitos não aceitam. Haverá o tempo do juízo de Deus e eles continuarão com o coração endurecido. O que é que o apóstolo Paulo, o que é que a Bíblia está querendo dizer, queridos? Que há pessoas que desrespeitam, que aborrecem a Deus conscientemente. Deus abençoando ou castigando, elas são perversas, são más, elas estão de costas voltadas para Deus. E a Bíblia diz, eu preguei para vocês isso na última terça-feira, na sexta-feira,
que são as pessoas que amam o sistema de Babilônia, e a Bíblia diz: foge, sai do meio dela. Queridos, eu tenho uma mensagem para a igreja do Senhor Jesus que está me ouvindo nessa hora. Cuidado com quem você anda, com quem você se junta, porque você poderá trazer sobre você juízo de Deus, consequências terríveis podem acontecer sobre a vida daqueles que aborrecerem a Deus, que voltarem as costas para Deus. Gente, Deus é amor, Deus é maravilhoso. Não existe ninguém como o nosso Deus, mas Ele é o nosso Criador. Ele não nos fez para o pecado, Ele não nos fez para a imundícia. Deus é incorruptível, Deus é santo, Deus é puro. E você é de Deus. Quando você se afasta de Deus, você estará sujeito à destruição. Você estará sujeito a toda sorte, né, de malignidade. Então a palavra de Deus é: escapa-te por tua vida. Foge depressa, querido. O céu é maravilhoso e nos aguarda. Amém? Então veja o sentimento do coração do ser humano. Eu quero ler ainda com você, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 11. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. São 3 livrozinhos pequenos, que está lá perto de Apocalipse, perto de Judas, certo? 1 de João, volte algumas páginas, é antes de Apocalipse, tá? Aí tem Apocalipse, Judas, depois tem 3 João, 2 João e 1 João. Então, 1 de João, capítulo 2, e o versículo 11. 2:11, diz assim: aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A Bíblia nos mostra que o ódio é algo que vem do mal, do pecado. O ódio não pertence a Deus. E Deus não quer que você odeie a ninguém, nem os bons, nem os maus. Deus não quer que você odeie ninguém, muito menos aos seus irmãos. Quem odeia o seu irmão está em treva. Certo? Então, isso para dizer a você que existem pessoas que estão em Cristo, mas às vezes deixam sentimentos perversos criar ninho no seu coração. Então, temos que ter cuidado. Os sentimentos são sinais. Então, preste atenção aos seus sentimentos, porque os seus sentimentos são avisos. São avisos, são sinais para você. Então, a depender do que você está sentindo, busque a Deus. Diga: Senhor, eu tenho sentido isso. Senhor, eu tenho pensado assim, eu tenho desejado assim. O que é que eu faço com esse sentimento? Meu Deus, me ajude. Então, queridos, é normal o ser humano ser atacado. Quer dizer, normal entre aspas, né? Porque quem está nessa vida vai ser atacado pelo diabo. Então o diabo vai lançar pensamentos, sentimentos, desejos. Mas isso não significa que você já pecou. Mas eles vêm, os desejos vêm, o desejo da sua carne. Vem sentimentos, vem pensamentos, agonias, ansiedades, né? Parece que aquilo está lhe assaltando como um desespero. Mas pare, pense e busque ao Senhor. É isso que Deus quer. As pessoas de Roma não, elas se entregaram de corpo e alma àqueles sentimentos. Vieram doenças, vieram enfermidades. E eu pergunto a você, onde está o Império Romano? Se acabou. Foi destruído como todos os outros impérios que se voltaram contra Deus. Grandes impérios. Como hoje ainda está acontecendo isso. Então, a Bíblia fala do sentimento de Paulo. Paulo diz: o meu sentimento não é de vergonha, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então veja, irmãos, muitas pessoas tinham vergonha do Evangelho. Os crentes de Roma estavam envergonhados porque o pecado em Roma era
tão à luz do dia, a perversidade moral era tão grande que a igreja estava começando a ficar tímida. A igreja estava começando a ficar acuada, né? Amedrontada, tímida, diante do pecado que havia em Roma. Aí Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Então, queridos, eu quero falar deste sentimento que você deve ter. Você já sabe os sentimentos que você não deve ter. Agora eu quero falar para você dos sentimentos que você deve ter. Você deve ter o sentimento de coragem, o sentimento de ousadia, essa ousadia que eu digo, essa coragem, né? Porque ousadia e coragem são as mesmas expressões para dizer a mesma coisa. Essa coragem, essa audácia de abraçar a fé, de não ter vergonha de ser um homem ou uma mulher temente a Deus. Você não se esconde, você fala daquilo que você pensa, daquilo que você crê. O apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, não. Porque o Evangelho de Jesus é o poder de Deus para salvar as pessoas. Então, queridos, se a igreja tiver vergonha do Evangelho, como nós alcançaremos os que estão em trevas? Como nós alcançaremos os que estão perdidos? Você diz que é crente, você diz que crê na Bíblia, mas você está se comportando como alguém que crê em Deus? Cuidado. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 12. Já estou chegando para o final. 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Então vejam que, inclusive é o apóstolo Paulo que também está escrevendo, agora para a igreja que estava em Corinto, né? Todas as coisas me são lícitas, ou seja, eu posso fazer tudo. Sou livre, sou humano, tenho poder para fazer muitas coisas. Mas será que por causa disso eu devo fazer tudo que me vem à mente? Eu devo fazer tudo que me vem ao coração porque eu sou livre? Cuidado, porque a Bíblia diz, não useis da liberdade para dar ocasião à sua carne de fazer o que não deve. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Você está entendendo? Então há muita coisa que você pode fazer. Aparentemente não vai fazer nenhum mal a você, aparentemente não tem nenhuma destruição. Aparentemente, mas cuidado. Porque nem tudo que me é lícito me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, queridos, há desejos, há sentimentos que vêm para lhe dominar. Mas você é que deve dominar. Você deve controlar. Cuidado. Pergunta para Deus. Se aproxime do Pai eterno. Jesus diz assim, se vocês quiserem ser meus amigos, se vocês realmente querem ser meus discípulos, vocês amarão as minhas palavras e farão aquilo que ela diz. Então, existe uma distância aí entre você achar bonito as coisas de Deus e você realmente amar a Deus. Porque quem ama a Deus faz as coisas que agradam a Deus. Amém? Então, não se envergonhe do Evangelho. Pelo contrário, ele é poder para salvar, para abençoar, para transformar vidas. Então, você que ama o Evangelho, há um poder de Deus na sua vida para abençoar vidas. Tá? Agora, não é eu e você que sabemos quem vai ser salvo. Não é eu e você que sabemos quem vai crer. A nossa parte é falar. A nossa parte é comunicar. A nossa parte é anunciar. Agora, Deus, através do Espírito Santo, é que vai fazer a obra daquele coração, porque Deus é que conhece o coração do ser humano. Deus é que conhece o coração das pessoas. Tem pessoas que estão falando com você, olhando para você, dando aquele sorriso,
mas às vezes o coração dela está dizendo outra coisa. Há pessoas que estão convivendo com você, a cara dela, a boca está dizendo alguma coisa, mas o coração às vezes está dizendo outro completamente diferente. Luz não se une com treva. Alguma coisa vai dar errado. Então, vamos buscar ao nosso Deus enquanto é dia, enquanto é tempo. Amém? Então, queridos, veja que o que eu quero dizer é que a natureza do ser humano, ela se inclina para o mal. A natureza do ser humano está se inclinando cada vez para o mal, cada vez mais. Veja o que aconteceu nos dias de Noé. Veja o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma sociedade tão pecadora que um dia Deus mandou 2 anjos para Sodoma para ir falar com um homem chamado Ló, para livrar Ló daquela situação. 2 anjos. Esses 2 anjos se personificaram em ser humano, tomaram a forma de ser humano, 2 anjos. E eles foram, e Ló recebeu eles em casa. Os homens, os moradores de Sodoma e Gomorra, quando souberam que havia um estrangeiro ali na sua cidade, a história nos conta que aqueles homens vieram até a casa de Ló e diz: Ló, manda para fora esses convidados que você tem, porque a gente quer abusar deles. Você sabe o que significa essa palavra? Essa palavra no original significa que eles queriam abusar sexualmente daqueles 2 homens, que na verdade eram 2 anjos de Deus. Porque a perversidade, a imoralidade, o pecado era tão grande em Sodoma, irmãos, que qualquer pessoa estrangeira que chegasse lá, eles queriam abusar daquela pessoa, possuir aquela pessoa. Então veja a que nível chega uma sociedade. Então, queridos, se a ira de Deus não se manifestar, o que será de nós? Então veja o que está acontecendo, veja essas paradas que acontecem aí em alguns países. O que as pessoas fazem nessas paradas? Elas pegam objetos sagrados e profanam objetos sagrados, objetos de igrejas, de religiões. Eles profanam esses objetos nos seus próprios corpos. O pior, eles profanam os seus próprios corpos. Porque o nosso corpo, irmão, deveria ser o templo de Deus, a casa de Deus. Mas muitas pessoas têm profanado o seu corpo em pecados, em perversidades. A carne deseja, a carne quer, ela quer sentir prazer, né? Mas será que é lícito? Será que o fim disso vai ser bom? Nós sabemos que não, queridos. Quando nós cedemos a um desejo, a 2 desejos, a 3 desejos, de repente, aqueles desejos estão dominando o nosso ser, a nossa vida. Daqui a pouco a gente está muito longe da verdade, muito longe de Deus. Isso traz destruição. Destruição à sociedade, destruição às famílias. Veja o que está acontecendo. Por tudo e por nada, as pessoas desmancham seus casamentos. Por qualquer coisa, por sentimentos. Eu não quero mais, não está me agradando, tá bom, eu vou deixar. Então, queridos, aonde a gente vai parar? Aonde uma sociedade vai parar se todo mundo pensar assim? Cuidado com essa pseudo-liberdade. Isso não é liberdade, queridos, isso é libertinagem. Isso é ir contra os ensinos, os mandamentos de Deus. Nós sabemos que, infelizmente, existe situações que às vezes são irreversíveis, são difíceis. Aonde a violência, aonde a perversidade, infelizmente, muitos homens que espancam suas mulheres, espancam seus filhos, pessoas que se descontrolam, né, emocionalmente, espancam, batem. E existem situações que a gente sabe que é complicado, é difícil. Mas, queridos, nós estamos falando daquelas pessoas que, às vezes, por causa de ideias, pensamentos, sentimentos, eles se aborrecem, né? Eles destroem, eles traem as suas alianças e abandonam sua família, sua casa.
Queridos, se nós deixarmos esse sentimento nos dominar, acabou a sociedade. Morre, se autodestrói. Por isso que Deus tem que intervir. Deus tem que intervir. Se Deus não tivesse intervido nos dias de Noé, em Sodoma e Gomorra, em Nínive, em outras situações, nesses impérios que se levantaram, já não existia ninguém na terra. A gente já teria se autodestruído por causa dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, nossas vontades. Volto a ler para você. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não se deixe dominar pelos sentimentos. Não se deixe dominar pelos desejos. Seja você que domina através da verdade. Abrace a verdade, abrace a palavra. Mesmo que o seu desejo queira lhe controlar, mesmo que o seu desejo queira lhe dominar, fique com a verdade. Ainda que você falhe uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ainda que você caia, mas diga, eu sei a verdade e eu vou ficar com a verdade, eu vou abraçar a verdade, eu vou viver na verdade. E quando você é sincero, Deus te ajuda. A luta vem para mim, vem para você, vem para todos. Paulo também, ele vivia na carne dele luta, e ele disse que ele tinha um espinho na carne, que ele queria que Deus tirasse, era uma fraqueza. Todos nós temos fraquezas, queridos, mas Deus diz, olha, eu não vou tirar sua fraqueza, porque é esta fraqueza que te faz mais sensível, mais temente, que faz você buscar a mim. Todas as vezes que você se acha muito forte, todas as vezes que você se acha muito santo, é a porta para a sua queda. Agora, quando você reconhece que você precisa, que você é fraco, então você sempre se fortalece em Deus. Você sempre busca a Deus. Você diz, Deus, me ajuda, porque eu sei que eu sou fraco. Deus, me capacite, porque eu sei que eu sou fraco, Senhor. Mas se o Senhor está comigo, se o teu Espírito habita em mim, eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. Amém? Guarda esta palavra. Falamos do sentimento de Paulo, que era um homem que não se envergonhava do Evangelho de Deus. Falamos desse sentimento de Deus que nos preserva. A ira de Deus nos preserva. Porque a ira de Deus nos corrige. A ira de Deus corrige a humanidade quando ela está indo para o caminho errado. A ira de Deus vem para corrigir. A ira de Deus não é para destruir, é para corrigir. E falamos dos sentimentos de muitos seres humanos. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de sentimento, porque pode nos levar à destruição. Deus te ama e Deus está te enchendo da sua palavra para que você seja uma pessoa triunfante. Se você está arrependido de algum sentimento, de alguma atitude, de algum caminho errado que você estava, confesse isso a Deus agora em espírito, eu vou orar por você. E creia que mediante um arrependimento sincero, Deus muda as coisas. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer fazer você um homem ou uma mulher feliz. Mas talvez você esteja insistindo em algum erro. Talvez você esteja insistindo em algum erro. E por isso você sente um vazio, uma ansiedade. Alguma coisa não está bem. Uma sensação, que lhe traz uma inquietude. E você diz, se eu tivesse isso, estava tudo resolvido. Cuidado, isto é um sinal de que alguma coisa não está bem com as suas ideias, com os seus pensamentos. E você acha que se você tiver isso ou aquilo, então vai resolver. E não é, querido. Não são coisas, não são pessoas que resolvem os nossos problemas. É uma certeza no nosso coração, é uma fé de que Deus é que te preenche completamente. Aí sim, quando você estiver curado por dentro, as coisas de fora ficarão mais claras e mais fáceis. E aí você tomará decisões mais acertadas. Agora, quando você está mal por dentro, como tomar atitudes certas? Como acertar nas suas decisões? É como uma pessoa que está completamente enferma.
Ela vai para o médico. O médico diz, eu preciso operar você. Porque se eu não operar você, se eu não arrancar este mal que está aí dentro do seu organismo, você poderá morrer. Aí a pessoa diz, não, doutor. Deixa isso lá mesmo. Deixa aí, não quero esse negócio de operar, não quero remédio, não. Eu preciso de curtir a vida. Eu preciso de aproveitar a vida. Ok, você vai aproveitar por um espaço de tempo. E depois acabou-se. Deus, ele não quer lhe dar um paliativo. Deus quer curar você. Deus quer curar você por dentro. Só Deus tem o poder de arrancar de dentro de nós aquilo que está nos causando tanto mal. É um tumor espiritual. É um câncer espiritual. É uma lepra espiritual. É alguma coisa que está roubando a nossa vitalidade, roubando a nossa vida, roubando a nossa paz, a nossa alegria. E Deus tem o poder de ir lá com a mão santa dele arrancar isso de dentro de nós. Amém? Eu quero ajudar você, eu quero orar por você. Deus tem a bênção para você hoje e sempre. Os prazeres podem durar um momento. Os prazeres, a desobediência pode durar um momento. Mas o castigo de Deus, querido, pode ser eterno. E que castigo pior do que a ausência eterna de Deus? Os que crerem, permanecerem, viverão com Deus para sempre. Mas os que aborrecerem e não quiserem, viverão sem Deus eternamente. Isso chama-se inferno. A ausência completa de Deus trará todo tipo de angústia e de dor à alma daqueles que aborrecem a Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com o Pai. O Pai que está curando você agora. O Pai que está sarando você agora. O Pai que está levantando você agora. O Pai que falou para você o que Ele pensa. Amém? O Pai que está te orientando. O Pai que quer segurar de volta na sua mão. Você que andou aí, separado da mão de Deus. Você que tem tomado pensamentos, sentimentos, rumos sem a mão de Deus. Volte agora e diga, Senhor, segura na minha mão. Não me deixe sozinho. Eu não quero viver sem o Senhor. Entra na minha vida, entra na minha casa e faz as mudanças que são necessárias. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar o Teu nome pela Tua presença conosco nessa tarde, pela Tua palavra, Senhor. Eu quero Te agradecer pela paciência dos Teus filhos em ter ouvido até agora esta mensagem. Meu Deus, eu oro para que neste momento o Espírito do Senhor realize um milagre neste coração, nesta vida, libertando de todo pecado, perdoando por toda a decisão errada que este homem e essa mulher tomou na sua vida. Jesus, que todo sentimento ruim, todo sentimento nocivo, todo veneno, Senhor, seja agora tirado deste coração, seja ódio, seja rancor, qualquer treva que esteja nesta alma prejudicando esta vida, Deus, tira agora, porque ela está arrependida. Ele está arrependido, Senhor, destes sentimentos que tem dominado. Senhor, se alguém está cativo de sentimentos, pensamentos, ideias destrutivas, que tem mudado a forma natural do Senhor na nossa vida, Deus, liberte este homem, esta mulher agora, em nome de Jesus. Dá saúde a este casal, dá saúde a esta família, dá saúde ao relacionamento, Deus, deste casal e desta família. Pai, vai tirando este peso, vai tirando esta dor, vai tirando esta agonia, Senhor. Estes sentimentos que têm durado anos neste coração. Senhor, querido, essa pessoa que não perdoa, essa pessoa que não se arrepende, essa pessoa, Senhor, que não para de gemer e chorar escondido. Deus, cura esta alma, em nome de Jesus. Meu Deus, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é remédio, a Tua palavra é cura. O Evangelho de Jesus, Senhor, é poder para salvar. E eu clamo a Ti por salvação nesta hora. Eu clamo a Ti por libertação. A nossa sociedade, Senhor, está doente, a nossa sociedade está enferma. O certo virou errado e o errado virou certo. Mas Tu tens uma igreja, Tu tens um povo que Te ama e que precisa de Ti, Senhor. Vem nos salvar, Deus. Vem, Senhor, nos salvar. Vem nos guardar.
da perversidade, Senhor, de toda malignidade que tem querido destruir as nossas vidas, as nossas famílias. Seja repreendido toda seta do diabo, toda enfermidade, todo sentimento que nasceu no coração de Satanás e veio, Senhor, para sujar esta vida, seja desfeito agora, em nome de Jesus. Meu Deus, cria em nós um coração puro. Renova dentro de nós um espírito reto, Senhor. Ó Deus querido, goteja, Deus, a tua doutrina em nosso coração. Abre o nosso coração, ensina-nos a amar a tua palavra. Abre os nossos olhos, Deus, à luz do teu evangelho. E ajuda-nos a escapar, Senhor, da morte. Ajuda-nos a escapar da cova. Ajuda-nos a escapar deste perigo iminente que está aí à nossa frente. Ó Deus, e muitas vezes estamos como cegos que não conseguimos enxergar. Salva-nos, então, pelo amor do teu nome. Que a tua paz, ó Deus querido, cresça nesta vida, neste coração. E ensina-nos a aborrecer o mal, como Jesus aborrecia o mal. Ó Deus, a nossa adoração é para ti, o nosso temor é para ti. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, abençoe aqueles que me ouvem nesta hora, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, e para a tua glória te oro pelas bênçãos derramadas. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus amados. Amém, meus irmãos. Que bênção mais este momento de encontro com você, encontro com a palavra. Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, escreva para nós, nos pergunte, tá bom? Quero ouvir aí o seu comentário, né? Não simplesmente você dizer, gostei da palavra, palavra bonita. Diga realmente algo que está acontecendo no seu coração. Amém? Fale, se você quiser, claro, expresse, diga, para que outras pessoas que vão ver aí, principalmente no YouTube, outras pessoas que vão ver, assistir, elas vejam também o seu comentário, vejam o que você disse, o que você falou. Os irmãos às vezes escrevem no chatzinho aí, mas tem a parte ali dos comentários, irmãos, que você pode escrever. Ali é muito importante você deixar um comentário, porque ele fica registrado para sempre. Você faz isso, tá? Agora, irmãos, chegou o momento também do nosso culto, o momento da oferta, tá bom? Então, todo culto de domingo, a gente ora, a gente canta, mas a gente também oferta. E eu quero pedir a você que creia agora na bênção do Senhor sobre a sua vida, creia na bênção do Senhor sobre a tua casa. Eu quero abençoar você nesse momento aí, certo? Da oferta ao Senhor Jesus, tá? Prepare a tua oferta agora aí, faça como se você estivesse no culto, faça como se você estivesse na igreja. Se você não puder fazer uma transferência agora, pegue um papel, anote aí no papel, diga, Jesus, é isto aqui que eu vou entregar, Senhor, como se eu estivesse, Senhor, na tua casa. Estou colocando agora diante do teu altar. Eu quero orar agora pelo teu dízimo e pela tua oferta. Eu quero orar pela saúde da tua casa, pela saúde da tua empresa, pela saúde do teu trabalho, pela prosperidade, tá? Em nome de Jesus, você que está empregado ou desempregado, você que tem muito ou tem pouco, você que está preocupado, eu quero pedir a você agora que em nome de Jesus, pare, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua saúde financeira. Eu quero que as suas finanças estejam saudáveis, assim como eu desejo que a sua alma esteja saudável. Amém? Prepara aí o seu computador, prepara aí o seu telefone para você fazer essa transferência, para que você abençoe a obra do Senhor, a bênção seja completa. Não existe bênção sem sacrifício. Você semeia, você colhe. Você planta, você colhe. Você entrega, você devolve para Deus um pouco daquilo que Deus tem te dado. Isso é Bíblia, isso é bíblico. Não tenha vergonha, não tenha medo. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, feche os seus olhos aí, aonde você está. Em nome de Jesus. Pai, eu quero orar a Ti como profeta, Senhor, da Tua palavra. Senhor, eu tenho profetizado, Senhor, a Tua palavra nessa tarde. Palavra de arrependimento. Palavra, Senhor, de escape.
uma palavra que faz as pessoas vigiarem. Tenho profetizado para uma igreja que precisa ser diferente daquilo que está acontecendo nesse mundo. Em nome de Jesus, eu creio na operação do Teu Espírito. Eu tenho pregado o Evangelho de Jesus. Eu tenho pregado a Tua palavra. E eu te peço que nessa hora manifeste os sinais e maravilhas, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Ti que nesta hora traga saúde financeira a esta família, a esta casa. Deus, em nome de Jesus, esta família onde há pessoas desempregadas, onde há pessoas, Senhor, que estão sofrendo neste período. Eu quero pedir a Ti que por causa da fé da Tua serva, por causa da fé do Teu servo, por causa da obediência, porque eles, Senhor, eles semeiam na Tua obra do Teu reino. Eu quero te pedir que agora, em nome de Jesus, repreenda o devorador, Senhor. Repreenda o devorador, aquele que devora as finanças e a saúde, Senhor, que quer devorar as finanças e a saúde do Teu povo. Seja repreendido agora esse demônio, esse espírito, em nome de Jesus. Eu quero pedir a Ti a Tua bênção sobre as finanças desta família, sobre o trabalho deste homem, desta mulher. Jesus, eu peço que dê para eles inteligência, que dê para eles sabedoria, que coloque as pessoas certas nos seus caminhos.